O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que esses homens ciumentos não têm mais o que fazer a não ser querer pegar Jesus em alguma prova, em alguma situação, em alguma cilada, e eles então, com medo da multidão, não respondem a Jesus, porque Jesus então devolve para eles com uma outra pergunta. Aqui, meus queridos, não é exatamente a pergunta pela pergunta que Jesus faz, mas o sentido dela, porque Jesus aqui, como nós sabemos, não condena ninguém, e aqui ele não quer condenar aqueles homens, mas ele está dizendo: olha, se vocês me responderem, eu também darei a vocês a resposta de que vocês estão querendo. E Jesus pergunta, né, se o batismo vinha de João ou dos homens, vinha de Deus, né? O batismo que com João batizava vinha de Deus ou dos homens? Meu irmão, minha irmã, Jesus nos conhece por dentro e por fora. Jesus, Deus Pai, é o Criador, é aquele que nos criou. Ele nos conhece como conhecem esses fariseus, os doutores da lei, não é? Os hipócritas. Deus também os chamou à vida, também Deus os confiou uma missão, mas eles aqui não aceitam Jesus, não querem Jesus, questiona Jesus. Olha, meu irmão, minha irmã, quantos hoje continuam questionando Jesus? Quantos hoje relativam a fé, a certeza de que Jesus é caminho, verdade e vida? Quantos hoje ainda querem prova da verdadeira pessoa de Jesus? Jesus que é homem, mas que verdadeiramente também é Deus. Jesus é homem e Deus. E aqui os homens querem levantar Jesus só como homem. Que autoridade ele tem, não é? A gente vai ver em outras passagens. Quem deu ele autoridade para fazer isso, não é? Ô meu irmão, ô minha irmã, não podemos questionar a Jesus, porque nós somos também imagem e semelhança dele pela força do nosso batismo. Questionar Jesus, negar Jesus, é questionar, é negar o nosso próprio batismo. Querer colocar Jesus à prova é querer colocar o nosso batismo à prova. Ou nós acreditamos que Jesus é verdadeiramente caminho, verdade e vida, ou então nós vamos nos afastando de Jesus, nos afastando, e quanto mais distante de Jesus
mais perto do demônio. Quanto mais distante da verdade, mais perto da mentira. Porque Jesus é aquele que fala a verdade. Jesus é, meus queridos, o caminho, a verdade, a vida. Jesus é aquele que deu a vida por nós. Jesus é aquele que expulsa os demônios. Jesus é aquele que cura os doentes. Jesus é aquele que nos liberta de todos os nossos pecados. Pensemos nisso, meu querido irmão. Pensemos nisso, minha querida irmã. Não questionemos a Jesus, mas pela força da fé, pela força do Espírito Santo que nós recebemos no batismo, proclamemos aos quatro cantos que Jesus é caminho, que Jesus é verdade, que Jesus é vida. Amém? Que assim seja. Amém.